Como alguns de vocês sabem, há alguns dias fizemos um hangout sobre homofobia, homossexualidade e psicologia. Nesse vídeo, então, eu vou fazer alguns comentários sobre esse hangout e quem quiser assistir o hangout na sua íntegra, é só entrar, que na descrição você tem aí o hangout completo no canal Galinha Defensiva. Vou falar assim de memória, o que eu lembro agora, dos pontos que mais me chamaram a atenção. Pode ser que eu até esqueça de alguma coisa, mas vou colocar na descrição, além do canal Galinha Defensiva, vou colocar também os links para todos os canais de todos os participantes. Eu estou um pouco rouco, espero que vocês não reparem. Vamos lá. O primeiro ponto diz respeito às origens da homofobia. E aí, assim, eu tentei traçar um pouco na minha fala as origens da homofobia na nossa civilização, na civilização ocidental. Para isso, eu acho interessante que nós retomemos a Grécia Antiga. E em termos de Grécia Antiga, nós podemos dizer que havia uma valorização grande da atividade sexual, que é um pouco que se antepõe aí ao próprio espírito do cristianismo. Lembro-me de uma fala de Freud que ele colocava mais ou menos assim: os gregos valorizavam muito mais a atividade sexual, enquanto em nossa época nós valorizamos muito mais o objeto sexual. A dualidade mais importante aí para os gregos era da atividade e passividade no ato sexual, sendo que a atividade era valorizada enquanto, inclusive, demarcadora aí de status social, e a passividade, de alguma forma, demarcava quem estava abaixo na hierarquia social. Ou seja, o padrão de status social para o cidadão grego é de que ele deveria ser ativo no ato sexual. Ele jamais deveria fazer papel de mulher, a qual não tinha cidadania grega, que fique claro. Então, o cidadão grego tinha uma liberdade grande para exercer a sua bissexualidade. Contudo, ela deveria sempre ser exercida de modo ativo. Ele deveria ter um papel ativo no ato sexual. Então, dois cidadãos gregos tinham dificuldades para formar um casal, porque um dos dois teria de fazer papel de mulher, e isso não era aceito para um cidadão. Outra coisa que era complicada também era o cidadão grego ter trejeitos femininos, ser efeminado, porque assim também estaria fazendo papel de mulher. O que ocorre então na Grécia Antiga? A qual, juntamente com o advento do cristianismo, constitui de certo modo a base para a nossa sociedade. Na Grécia Antiga, a mulher é considerada um ser inferior. O amor platônico é o amor ideal, o amor impossível. É o amor entre dois homens, dois cidadãos gregos, entre dois seres superiores. Em termos ideais, era um amor cultivado, porém não poderia ser concretizado, porque um dos dois teria de se rebaixar e de fazer papel de mulher. Mas era considerado sublime, havia muita admiração entre os homens. Muita admiração social pelas características e pela beleza, inclusive, do corpo masculino, o qual é muito mais retratado em esculturas, por exemplo, do que os corpos femininos. Se houvesse uma Playboy na Grécia, o que seria retratado ali seriam corpos masculinos. A definição atual que temos para isso tem um nome: sexismo. Então, a origem da homofobia em nossa sociedade tem uma relação muito íntima com o sexismo, o machismo, com a desvalorização e a subjugação da mulher, com a compreensão de que as características femininas são inferiores. Se a origem é machista, então ser homofóbico é de algum modo ser machista. A homofobia é, antes de tudo, uma agressão às mulheres. A cantora Joelma, então, expressando a sua completa aversão à possibilidade de ter um filho gay, mostra o quanto ela é machista e o quanto ela, enquanto mulher, está dando um tiro no próprio pé. A luta, então, contra a homofobia tem que estar intimamente entrelaçada com a luta feminista pelos direitos de emancipação das mulheres. Práticas homofóbicas são, em grosso modo, práticas machistas. Outro ponto interessante também e complementar, o qual eu talvez nem tenha falado no Hangout, diz respeito à emancipação feminina e o quanto ela é importante para o desenvolvimento social da humanidade. A emancipação da mulher é um dos critérios internacionais para o maior desenvolvimento social. Uma nação com mulheres emancipadas produz melhores resultados com planejamento familiar, além de maior crescimento econômico, possibilidades de distribuição de renda e igualdade social. Outro ponto interessante foi ressaltado pelo nosso colega vlogueiro que participou do debate, Júlio César Cordeiro. Ele disse achar complicado o Malafaia dizer que uma hora ele está falando como pastor, uma hora ele está falando como psicólogo. Porque sempre que o Malafaia for tocar em alguns assuntos e que dizem respeito à seara da psicologia, ele pode estar falando como for, que ele sempre de algum modo vai estar falando
falando como psicólogo, ele está comprometido com o conselho de psicologia. O exemplo que o Júlio dá é muito interessante. Vamos pegar lá um engenheiro. O engenheiro vai construir uma casa para um colega, ele está fazendo só na amizade. Mas ele continua sendo engenheiro. Se essa casa cair, ele vai ser responsabilizado como engenheiro. Não é porque ele fez amizade, não é porque ele fez ali desempenhando uma função, uma outra função, que como engenheiro ele não vai responder por isso. Então, se o Malafaia vai dividir a fala dele, agora eu estou falando como pastor, agora eu estou falando como psicólogo, é complicado. Então, os assuntos que dizem muito respeito aí à seara da psicologia, das regras, das resoluções que dizem respeito aos conselhos de psicologia, ele vai se comprometer sempre, seja falando como pastor ou não. No final do debate, eu ressaltei alguns pontos de uma conversa que eu tinha tido dias antes com Gerson Deutner, que é um colega estudante de medicina lá de Caxias do Sul. O Gerson levantou algumas questões muito interessantes, algumas hipóteses interessantes. Uma das hipóteses do Gerson se refere aos estudos com gêmeos monozigóticos e orientação sexual. Gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos que têm a mesma constituição genética e criados em ambientes diferentes, separados, possuem uma maior coincidência de orientação sexual do que gêmeos heterozigóticos. Contudo, a hipótese de Gerson é de que essa correlação, essa coincidência poderia ser ainda maior, caso, nesses estudos, a classificação de orientação sexual seja dada pelo próprio sujeito, o que gera aí um dado bem duvidoso. Por quê? Porque tem muito homossexual que não se assume, que não vai se afirmar assim, que não vai se dizer homossexual. Muito homossexual enrustido ou que não saiu do armário. Não sei exatamente qual é a metodologia dessas pesquisas, mas se for simplesmente baseado nisso, no que o sujeito está dizendo acerca de si mesmo, acerca da sua própria orientação sexual, aí de fato tem um problema metodológico e o qual poderia inclusive elevar o número de homossexuais entre gêmeos monozigóticos. Ou seja, pode ser que a carga aí hereditária seja maior ainda do que estão apontando nesses estudos. Se alguém tiver algum dado contrário, por favor, sinalize, comente, passe o link, vamos debater. Eu digo algum dado contrário a essa hipótese. Outra hipótese interessante de Gerson diz respeito à pedofilia na Igreja Católica. A hipótese dele é de que muitos padres pedófilos seriam, na verdade, originariamente homossexuais. E que a pedofilia, nesse contexto, seria simplesmente uma derivação, seria, de certo modo, causada pela repressão forte e intensa à homossexualidade. Faz muito sentido, e eu acho que tem mais ou menos aí pelo menos três fatores envolvidos na gênese aí da pedofilia na Igreja Católica. São eles o celibato, obviamente, a repressão intensa à homossexualidade e depois a exposição desses padres, no caso aí com catequese, com várias atividades que eles vão desenvolver na sua paróquia, a exposição desses padres a crianças. Eu tenho a minha hipótese de que a pedofilia tem uma gênese muito relacionada à imaturidade sexual. A impossibilidade que algumas pessoas têm de exercer sua atividade sexual com pessoas adultas. E para piorar esse contexto, uma exposição a crianças, as quais são mais vulneráveis. Ou seja, o sujeito não tem a possibilidade de vivenciar a sexualidade dele com pessoas adultas e fica exposto a crianças. Eis aí uma boa receita para a pedofilia, não é? Bom, meus amigos, meus comentários ao Hangout eram basicamente esses. Até a próxima!